Um bom dia a todos. É uma grande alegria para mim desenvolver esse tema que me foi confiado para os representantes da Uniredes de toda a América Latina. Esse encontro tem uma particularidade especial, que é a presença de Margaret e de Jesus Moran, presidente e co-presidente do Movimento dos Focolares, aos quais vai o meu abraço fraterno. Como eu dizia, esse tema exigiria quase um livro, tanto é grande, é extenso, é profundo. América Latina na construção do mundo unido. Portanto, a minha tarefa é aquela só de dar algumas dicas e depois poderemos aprofundar e também dialogar. Eu gostaria de iniciar com uma citação de um grande pensador da modernidade, que é Edgar Morin. Em uma sua lúcida análise dos desafios da contemporaneidade, ele afirma, abre aspas, é praticamente tranquilo que a humanidade se federalize, torne-se una sem deixar de ser diversa. É não somente razoável, mas vital que isso aconteça. O perigo mortal a todos os seres humanos que procede dos enfrentamentos entre impérios e potestades, nos leva a conceber uma confederação da humanidade, que, englobando os Estados-nação, respeitando sua originalidade e sua singularidade, subtraía a onipotência, ao freá-los, ao regulá-los. A planetarização da humanidade, diz Morin, virá do oeste, do leste e do terceiro mundo. Ela virá da junção entre a extrema inconsciência das necessidades espontâneas e da extrema consciência de um novo pensamento complexo. O que o filósofo e pedagogo francês preconiza, em termos jurídicos e políticos, inclui uma grande construção que parte do baixo, das sociedades, das culturas, das pessoas. Somos todos e todas convidados e convidadas a participar de um parto grandioso. Uma humanidade socializada. Socializada no encontro e na comunhão dos bens materiais e espirituais, sociais e pessoais. É um encontro gigantesco de diversidades, que não se opõem, não se matam, mas condividem, enriquecem, transformam-se num mundo novo, mais unido. E porque unido, diversificado e rico de opções. Neste momento, estou falando a um público, a pessoas que dia após dia está imerso na dor, no sofrimento de seres humanos que instituições e projetos de exclusão constroem. Portanto, pessoas mais do que capacitadas no colher o bem, a virtude, os dons que esse nosso imenso continente é chamado a oferecer na mesa do encontro planetário. Portanto, me parece que não é necessário, neste momento, analisar os desafios e os limites que a nossa história carrega longos séculos, porque vocês já conhecem tudo isso muito bem. Parece-me mais apropriado fixar aquele olhar positivo que sabe enxergar no nosso patrimônio cultural e humano para oferecer como dom ao mundo unido que caminha. Esse patrimônio necessita ser encontrado dentro dos nossos desafios, como um espaço onde o que parece insolúvel
incontrolável, contrastante, se encontra, se harmoniza, brota. Fala-se muito de cultura latino-americana, de mentalidade, de modo de ser latino-americano. Nós, porém, sabemos da amplidão das nossas diversidades marcantes, profundas e, ao mesmo tempo, em evolução, em ebulição, incluso com chegada à modernidade, e que ainda devem amalgamar-se no correr das épocas. O nosso continente é como uma imensa concha, onde uma miríade de elementos estão se fundindo. Então, nós somos chamados a conduzir, a influir e até inspirar essa extraordinária criação. Alguns anos atrás, no contexto dos festejos do bicentenário da independência da América Latina, o Osservatore Romano, jornal da Santa Sé, saiu com este título muito significativo. La América Latina non è più un continente delle occasioni perse. Ou seja, a América Latina não é più um continente das ocasiões perdidas. Se é assim, podemos então destacar fatos e eventos de esperança. Uma relativa estabilidade política, com regimes mais ou menos democráticos, o crescimento da economia e das políticas sociais, o sucesso, ou melhor, o acesso de milhões de pessoas ao mercado do trabalho, ao crédito, à instrução, ao serviço sanitário e, gosto muito de sinalizar, uma nova e promissora tendência à integração regional, à unidade do continente. São fatos significativos e já muitas vezes colhidos por muitos pensadores. Quero citar aqui um funcionário da Santa Sé, latino-americano, se me lembro bem, é um colombiano, que escreveu no jornal no Observatório Romano essas palavras. Uma e plural, a América Latina conta, como nenhuma outra região do mundo, potentes raízes de unidade, seja pelas suas raízes comuns, eventos e destino histórico, seja pela língua dominante, seja pela tradição católica, e eu diria também cristã, o que alimenta um sentimento compartilhado de solidariedade nessa fraternidade alargada. Aquilo que em Bolívar foi realmente utopia, hoje começa decisamente a tomar corpo e a crescer dentro dos processos de integração dos últimos 50 anos que ocasionaram um salto de qualidade com o Mercosul, que, não obstante as odiernas dificuldades, rompeu o tradicional isolamento do Brasil respeito às nações hispano-americanas e que hoje desemboca ainda na Unasul e na Comunidade dos Estados da América Latina e dos Caribes. Podemos, portanto, afirmar, não com orgulho, mas com gratidão, que a humanidade latino-americana há uma sua própria identidade e que podemos e devemos brilhar na Assembleia dos Povos, no dizer do grande antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro, aspas, como a civilização nova, criadora, solidária, alegre e feliz, qual somos chamados a ser. Fecha aspas. Essa nossa identidade intercultural nos leva a almejar e oferecer o nosso patrimônio
no concerto dos povos unidos, nessa hora marcada da história. Então, eu vou aqui relevar as raízes múltiplas e históricas desse patrimônio. São raízes indígenas, africanas, europeias, espanhóis, portugueses, franceses, holandeses, ingleses, e as dos imigrantes provenientes desde o fim do século XIX de todo o mundo, japoneses, árabes, libaneses, sirianos, coreanos. 3 dimensões, entre as muitas, caracterizam a nossa identidade. Primeira, religiosidade profunda. É herança das populações originárias na busca com o absoluto. Dos africanos, na percepção da presença de Deus no cotidiano. E no rico conteúdo da mensagem do cristianismo trazido pelos europeus. Tudo isso manifesta-se no sentido da solidariedade, na sabedoria da vida, na paixão pela justiça, na esperança contra toda esperança, na alegria de viver também em situações difíceis. Me lembro, alguns anos atrás, quando eu estava ainda na Itália, um grande teólogo brasileiro, Clodovis Boff, escreveu para uma revista italiana um artigo sobre a América Latina. E o título que ele deu a esse artigo era O Continente da Esperança. E no artigo ele dizia, enquanto que a Europa é o continente da fé e também da caridade, a América Latina é o continente da esperança. Segunda característica, riqueza da biodiversidade. A biodiversidade no nosso continente não é somente ambiental, mas abrange a interconexão entre ambiente, povos, culturas. Aí encontramos um acervo excepcional e raro de conhecimentos e de praxes nos relacionamentos homem-natureza. Isso fica bem explícito no emprego dos recursos naturais a serem utilizados para as necessidades do sustentamento existencial e também no valor medicinal de plantas e outros organismos vivos. Como não apreciar a perfeita harmonia com o seu habitat que os povos indígenas nos transmitem e que não pode ser desperdiçado pelo conhecimento científico. A profundidade quase mística do africano com a natureza não é coisa do passado, é herança. As cognições científicas trazidas pelos europeus devem se encaixar e não anular o nosso projeto existencial de crescimento e desenvolvimento. Terceira característica, a mestiçagem. A mestiçagem como base cultural e social dos nossos povos latino-americanos e caribenhos. Uma mestiçagem manchada pela escravidão e pela exclusão, que permanece ainda hoje como um fato. Mas em nenhum outro espaço geográfico existe um laboratório antropológico como o nosso. Ele produz um tipo de ser humano assinalado por características bem marcadas e que constitui um ser específico. Quais são essas características? Antes de tudo, a relação com a natureza e com seus semelhantes num sentido de trabalho e de festa. A vida comunitária, de família, de grupo, de clã, de cidadania, experimentada como sentimento de solidariedade, sobretudo nos momentos de risco ou de perigo, como sentimento de empatia e de amizade. É o famoso paradigma do mutirão, que ainda resiste a todo ataque do individualismo moderno.
a percepção crescente da própria dignidade, ainda que em contextos de privação material e social. A cultura popular que se vale mais do coração e das intuições do que das categorias da racionalidade formal na organização da vida cotidiana. Daí a predileção do universo simbólico na linguagem, das artes plásticas, da expressão artística, no canto poético e na dança para representar a vida. E, enfim, a vida, entendida como valor supremo, dom de Deus, que deve acontecer sempre, mesmo num contexto de sofrimento, de opressão, de carências. Porém, para não parecer que estou fora da realidade histórica, quero acrescentar, ainda que só de passagem, que tudo isso é também marcado por limites e desafios. Vivemos mergulhados na tragédia das desigualdades endêmicas. Desigualdade extrema no acesso aos bens de primeira necessidade, aos direitos e deveres de cidadania, à mobilidade social, aos conhecimentos culturais e científicos. Essa desigualdade, ao longo da história, foi se apresentando com fisionomias diferentes. No início era a seleção, depois a separação, a discriminação. Hoje, o vulto da desigualdade se chama exclusão. A exclusão tem as suas raízes profundas no sentimento e na percepção da escravidão que ainda perdura. Essa visão global, positiva e negativa, pode se transformar em uma incrível oportunidade. Vivemos, portanto, um kairos, ou seja, um momento privilegiado, no qual a sociedade como um todo, mas também nas suas variadas facetas, são chamadas a uma nova e talvez decisiva tomada de consciência. Esse evento não é só nosso, é planetário. Não são catastrofistas aqueles que vislumbram, no momento histórico que vivemos, o ponto crucial da aventura do ser humano. Ou evoluímos ou fazemos um salto qualitativo inédito. Como continua a dizer o já citado Edgar Morin, esse é o momento em que, singularmente e comunitariamente, colocamos sobre os nossos ombros o futuro da nossa espécie, com responsabilidade, humildade e coragem, com a consciência que devemos e podemos assumir esse compromisso e essa tarefa. O nosso continente é jovem, mas na hora marcada na Convenção dos Povos para um futuro novo, não deve chegar com as mãos vazias. E então, qual o caminho para chegar a tanto? Eu penso assim, através dos séculos, os carismas sempre foram fatores de evolução positiva. Existe toda uma literatura que demonstra essa minha afirmação. Estou convencida que um dos fatores decisivos na criação do nosso futuro serão os carismas, que oferecem à humanidade uma série de ferramentas capazes de fazer florescer a parte melhor dos seres humanos. Uniredes. Uniredes é o vosso título e também o vosso programa. Nesse título e nesse programa se esconde um estratagema, um percurso de vida, de pensamento e de ação que tem a sua origem num carisma, exatamente no carisma da unidade dado por Deus à humanidade através de Chiara Lubich.
O que é a unidade para Chiara? É o fruto e o cumprimento do amor ágape, do amor manifestado na vida e na mensagem de Jesus de Nazaré. É a unidade vista, portanto, não só como um valor religioso, mas também como força capaz de compor efetivamente a família humana, realizando uma interação entre a multiplicidade de pessoas, preservando as distinções no contexto das realidades sociais, abordando todas as divisões, fruto de opções, situações políticas, étnicas, linguísticas, religiosas. Portanto, o amor ágape é condição necessária para que aconteça o dom da unidade. Chiara muitas vezes afirmou que o seu carisma era um carisma de luz e de vida. De luz, para quê? Para entender e evidenciar qual o objetivo deve ser alcançado, os passos que devem ser feitos, as características do caminho a ser percorrido. De vida, para indicar como os passos devem se concretizar, como as relações devem nascer e amadurecer, como deve ser a cadência da história a ser construída. Carisma da unidade significa entrar numa mutação, transmigrar do indivíduo isolado e fechado para uma comunidade aberta, para a relação com o outro, com os outros, que são sempre geradores de unidade. O nome civil, leigo, da unidade se chama fraternidade. Unidade e fraternidade são conceitos e paradigmas capazes de transformar e construir, porque possuem como carga e explosão o ágape, o amor social. Em uma mensagem a políticos e administradores latino-americanos, Chiara afirmava isso com convicção. Aspas. As fortes contradições que sinalizam a nossa época necessitam de um ponto de orientação tão quão penetrante e incisivo, de categorias de pensamento e de ação capazes de envolver cada pessoa e cada povo com as suas instituições econômicas, sociais, políticas. Existe uma ideia universal que já é uma experiência em ato, que está revelando-se capaz de aguentar o peso desse desafio inédito. É a fraternidade universal. Para o nosso continente, a fraternidade pode servir de detonador às nossas características antropológicas já indicadas. A fraternidade pode fazer melhor compreender as relações sociais em vista de uma melhor coesão social. E por quê? Em primeiro lugar, pelo seu caráter de universalidade. Não só geográfico, mas no sentido de atingir as divisões de classe e de castas sociais. O fundamento da fraternidade é, de fato, a comum humanidade e o comum destino. Por isso, a fraternidade pode ser definida na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, a qual todos os povos aderem. Se afirma: todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade, em direitos, são dotados de razão e de consciência e devem agir uns em relação aos outros com espírito de fraternidade. A outra dimensão importante inerente à fraternidade é a proximidade. Proximidade significa maior possibilidade de assumir responsabilidade, de cuidar do outro,
de cada outro, de todos os outros, sem distinção. As desigualdades presentes no nosso continente podem encontrar na fraternidade a sua superação, porque convida e engloba todos numa nova e exigente postura. Essa nova postura comporta a atuação de um novo método a ser utilizado nas relações sociais. Esse método se chama fazer-se um. Aprender a fazer-se um é a grande tarefa a ser assimilada, o grande objetivo a ser alcançado. É a ferramenta insubstituível de qualquer diálogo. É essencial, então, para fazer-se um, assumir duas atitudes ou posturas com perspicácia e decisão. Quais são essas atitudes? Posso dizê-las em duas palavras: silêncio e palavra. Estar em silêncio. Fazer silêncio dentro é o primeiro passo para escutar o outro. É reconhecer a dignidade e o valor do outro. Porém, fazer silêncio não se improvisa. Requer reflexão, meditação, contemplação da existência em todas as suas modalidades e manifestações. A palavra. A palavra é riqueza e propriedade do ser humano. A palavra é o maior meio de comunicação do ser humano. Uma palavra hostil, ou inadequada, ou inconveniente, pode arrasar uma pessoa, pode destruir uma construção, pode acabar com um processo. Uma palavra amável, gentil, sincera, pode edificar e tornar a relação sadia, saudável, promissora. Para que a fraternidade não fique no mundo dos sonhos, mas seja real, é necessário considerar os conflitos que nascem das diversidades mal vividas. Em outras palavras, fazer as contas com a dor e o sofrimento. E aqui, o carisma da unidade oferece uma solução não fácil, mas oferece um sentido, um significado, uma pessoa. Cristo abandonado na cruz. Ele nos revela plenamente o amor de Deus pela humanidade e a chave de compreensão da desunidade, do conflito, da desigualdade, do mal, do sofrimento. Tudo isso presente nos indivíduos e nas sociedades. Tem um texto de Chiara que ilumina e concretiza o que estou tentando dizer. Aspas. Para amar bem, não se deve ver nas dificuldades e injustiças do mundo apenas males sociais a serem remediados, mas descobrir nelas o semblante de Cristo, que não desdenha de se rebaixar ante a miséria humana. Não é um discurso religioso, mas essencialmente humano. Falando em um simpósio na sede da ONU, em Nova York, Chiara disse: não se faz nada de bom, de útil, de fecundo no mundo sem conhecer, sem saber aceitar a fadiga, o sofrimento, numa palavra, sem a cruz. Se muitos seres humanos aceitassem o sofrimento por amor, o sofrimento que requer o amor, ele poderia transformar-se numa arma mais potente para doar à humanidade a sua mais alta dignidade. A de sentir-se não tanto um conjunto de povos, um ao lado do outro, muitas vezes em luta entre eles, mas um só povo, adornado pela diversidade de cada um e guardião das diferentes identidades. Chegamos ao fim. E me pergunto,
Depois de todo esse falar, o que é que fica? Fica o desejo vibrante e intenso de trabalhar pela construção de um mundo pacificado e unido a partir da nossa realidade latino-americana. Muito obrigada pela escuta e teremos a possibilidade de dialogar e de aprofundar alguns assuntos dessa minha fala. Muito obrigado.